Deu tudo errado, já começou dando tudo errado. Bom, olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre instituições sociais. Loucura, né? Pra quem não sabe, essa videoaula vai estar saindo por R$ 8.500 por minuto desse vídeo aqui que vai dar. Então, se você não tem esse dinheiro, é melhor parar de assistir já. Zoeira. Vai. Começando. É importante primeiro definir o que são instituições sociais. Vamos diferenciar organizações de instituições sociais. Tipo assim, uma organização qualquer de instituições sociais. As organizações, elas são órgãos que vêm para dar ordem a coisas mais específicas. Tem finalidades mais específicas. Por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos dos metroviários. Ele veio para organizar aquela estrutura dos metroviários. Ela tem uma finalidade ali dentro, mas ele não é universal, ela é específica, ela tem uma finalidade específica. Então a gente pode definir assim: as organizações são órgãos que vêm com uma finalidade específica, para botar já falei específica 1000 vezes, mas é para reforçar mesmo. E agora, instituições sociais. Diferente das organizações, as instituições sociais, ela tem uma finalidade mais universal, mais geral. Elas são usadas para suprir, na realidade, necessidades humanas básicas. E elas vêm com um padrão, com um papel a serem seguidos. Elas têm essa finalidade social mesmo. Por isso mesmo que elas são mais padronizadas dentro de uma sociedade. Também é importante dizer que ela é diferente de sociedade para sociedade. Por exemplo, uma escola é uma instituição social. Ela vem para suprir essa necessidade da educação. E assim, em alguns aspectos da sociedade, ela vai aparecer de um jeito. Em outros aspectos, ela vai aparecer de outro. A maneira de educar é diferente de sociedade para sociedade. Tem escolas que são mais tradicionais, mas mesmo assim, a gente pode dizer que ela segue um padrão e tem a mesma finalidade social, veio para suprir essa mesma necessidade de educar. Essa é a função dela. Independente, óbvio, cada um vai ter uma estrutura mais específica, uma função diferente, mas ela é mais universal. Então a gente pode definir instituição social basicamente como uma estrutura que vem padronizada, tem um papel de suprir uma necessidade do ser humano, básica, uma necessidade básica do ser humano. Aí agora a gente vai ver a instituição social em 3 correntes diferentes da sociologia: funcionalismo, materialismo histórico dialético e sociologia compreensiva. Que fofo, né? Sociologia compreensiva, muito fofo. Funcionalismo. O funcionalismo é basicamente uma corrente da sociologia que tem como meta entender qual é a função de um aspecto dentro da sociedade. Quem diria, né? Que era isso que significava funcionalismo, quem diria. Mas, pro funcionalismo, instituição social é o lado bom da vida. Tudo na instituição social eles adoram. O Durkheim é, na realidade, um dos principais representantes do funcionalismo. Inclusive, tudo que a gente vai ver agora é pelo Durkheim. Mas, para ele, é o lado bom da vida. É isso, é o funcionalismo. Para ele, o que significa as instituições sociais? É a consolidação de algumas normas, de regras, leis, que são criadas a partir de uma consciência coletiva. E elas existem para colocar ordem e harmonia, coesão dentro de uma sociedade. Então, tem uma importância muito grande as instituições sociais para a corrente do funcionalismo, porque para eles é o lado bom da vida. Para o Durkheim, inclusive, se uma sociedade não está indo bem, se existem algumas divergências, desavenças dentro de uma sociedade, é porque a instituição social ela não está cumprindo o papel dela de trazer essa harmonia, de consolidar as normas sociais dentro de uma consciência coletiva. Por isso que tem algum antagonismo dentro de uma sociedade, porque a instituição social não está cumprindo o papel dela. Mas basicamente a gente pode dizer isso, que para o funcionalismo as instituições sociais estão lá do bom da vida, elas são uma consolidação
de normas, regras e leis usadas para quê? Para trazer harmonia para a sociedade, para tentar padronizar e trazer essa harmonia mesmo. Já para o materialismo histórico dialético, é o lado ruim da vida. É o lado ruim da vida. Lembra que o materialismo social dialético é aquela coisa do Marx, né? Então ele traz muito para o âmbito econômico. E o que a gente pode dizer? Que para o materialismo histórico social e dialético, não sei porque eu falo social, é o lado ruim da vida porque representam na realidade uma forma de ideologia. Por quê? Porque as instituições sociais, elas são geralmente controladas pelas classes dominantes, que no caso são as pessoas que detêm os meios de produção. Então, é através dessa relação econômica, de capital, que a gente tudo já sabe disso do Marx, as instituições sociais veem na realidade como elas são controladas por essas classes dominantes para propagar as ideias deles de uma forma natural. Então, de forma que essas ideias das classes dominantes se tornem tão comuns no nosso dia a dia que vai ser natural na gente. Por exemplo, a escola. Vamos supor que a gente esteja sendo doutrinado, entendeu? Ou era o que faziam até antigamente, na ditadura militar. Por exemplo, as escolas tinham algumas matérias específicas para falar sobre o governo, sobre a ética. Então, a escola cumpria esse papel de materialismo, que é dito pelo materialismo histórico dialético, de tentar doutrinar e repassar as ideias daquela época da classe dominante, que no caso eram os militares que estavam no poder, por exemplo. Então, é o lado ruim da vida. Esse é o lado ruim da vida. Entendem, né? É usar... então, para o materialismo histórico dialético, as instituições sociais representam uma parte de uma superestrutura ideológica usada para propagar e defender as ideias das classes dominantes. E também representa também a contradição de ideias e o antagonismo entre as classes sociais. Então, ele traz mais por esse lado da classe social mesmo. Só que, de acordo com o autor lá, que eu não lembro o nome, porque ele é meio irrelevante, sinceramente, não conhecia, então ele é irrelevante. As instituições sociais não podem também só ser, a gente falar, eles são usados para reproduzir ideias, é isso. Então, bora destruir só o lado ruim da vida. Tem um lado bom da vida também, pra esse cara que é irrelevante. Mas você deve ver lá no vídeo da Bruna. Que no caso, é que as instituições sociais, elas têm esse lado ruim da vida, mas elas também, como elas são muito importantes e são muito comuns na nossa vivência, elas podem ser órgãos também de transformações. Deveriam ser, pelo menos, órgãos de transformações. E é uma ferramenta que pode ser usada para revolucionar também. Justamente porque elas têm um poder muito grande, um impacto muito grande na nossa vida. E agora, para finalizar, a sociologia compreensiva. Quem que vai representar a sociologia compreensiva? O funcionalismo era o Durkheim. O materialismo histórico dialético era o irrelevante, que era um cara legal até, parecia uma boa pessoa, mas não lembro o nome dele. E para a sociologia compreensiva é o Weber. O que vai acontecer? Eu não vou olhar no meu caderno porque eu esqueci de anotar essa parte. Infelizmente eu vou ficar devendo, mas vou falar na minha cabeça aqui. Pro Weber, as instituições sociais, ele não fala muito sobre o que elas representam. Qual é o significado de instituição social? Mas o que a gente sabe é que as instituições sociais, elas são usadas para essa questão social e que elas têm algumas normas de conduta, elas passam normas de conduta. Isso é a definição de instituição social. E o que ele se pergunta? Como que essas normas de conduta, como que eu posso assegurar que essas normas de conduta vão ser seguidas? É para uma relação, só pode ser por uma relação de dominância e obediência. Então, o que acontece? As pessoas têm uma hierarquia que faz com que as classes dominantes, vamos dizer as classes dominantes, elas fazem algumas imposições, e óbvio, essas imposições estão relacionadas com os interesses próprios daquela classe dominante. E elas passam isso as normas passam as ideias das classes dominantes através de imposições. E justamente pelaquela questão da ideologia, as pessoas que obedecem está tão naturalizado
que elas seguem isso porque é legítimo, pelo entendimento delas, é legítimo seguir aquelas imposições e até não seguir essa norma de conduta seria até mesmo imoral. Então, através dessa ideia de dominância e obediência, é que acontece, é que a gente assegura que vai realmente acontecer a norma de conduta e os códigos que são impostos pelas instituições sociais, pela essa relação de dominância e obediência, onde as imposições são, novamente, de interesses próprios daquelas classes sociais e para as pessoas que obedecem é legítimo e moral, já que está tão naturalizado no nosso dia a dia, seguir isso. Então, novamente, na minha opinião, é o lado ruim da vida, né? As instituições sociais, isso não é Weber, é a Maria Beatriz, que é uma grande socióloga, muito melhor que qualquer um desses que eu citei aqui no vídeo. É isso, meninas. 8.500 vezes 11 dá um número bem grande, que eu não vou fazer agora porque, sei lá, não quero. Like no canal e ativa o sininho